Permita, tenente, eu não estaria conversando com o senhor com relação a câncer se eu tivesse tido esse câncer há 60 anos atrás. Porque há 60 anos atrás, quem contraía câncer, em sua maioria morria. Os anos foram passando, a tecnologia foi mudando e hoje é raro, está sendo até raro, a não ser aquele que infelizmente não consegue o tratamento. Mas a pessoa consegue o tratamento e você vê que ela vai. Ou seja, o tratamento já mudou. E isso aí nós estamos contando nos últimos 30 anos com a tecnologia pequena que tínhamos. Você imagina agora com a inteligência artificial, imagina agora com tudo que vem vindo. Perfeito. Isso vai ser muito rápido. Concordo. Isso é bom, é esperançoso para mim, para você, para vocês que têm algum familiar, ou você até que está passando por uma situação momentânea de uma deficiência, de uma situação. É crer, porque primeiro que a tecnologia está indo mesmo, mas a própria fé já faz a diferença. Concordo. A própria crença de que eu vou andar, a própria crença de que eu vou melhorar, isso faz a diferença. Eu acredito 100% nisso. Enquanto a gente não tem a certeza de que aquilo vai acontecer, as coisas não acontecem. A gente tem que buscar. Exato. E aí eu, depois do acidente, passei a fazer um processo de reabilitação, Instituto Sara, a Rede Sara em Brasília, aqui em São Paulo eu fiz ACD, e também faço sempre questão de mencionar a PMDFESP, até hoje também me presta um apoio violento com relação a materiais, e desde sempre, né? Então, entrevistei aqui o Figueiredo, entrevistei o Gilson aqui. O senhor falou que eu derrubou. Figueiredo, eu comentei com ele que eu acabei derrubando você uma vez lá no 26º Batalhão ali. Eu não imaginava que o tronco estava todo solto, não imaginava. Eu vi ele na cadeira, dominando bacana a cadeira. E aí eu fui ajudá-lo, só que em vez de eu empurrar na cadeira, eu empurrei nas costas dele, eu joguei o coitado no chão, cara. E aí ele sempre lembra, viu, Figueiredo? Mas é muito querida, não tem o que falar, ali foi um tombo do bem. Um tombo do bem, isso aí. Faz parte. Faz parte para poder aprender, eu tomei o maior cuidado com o cavalo hoje. Eu ainda não caí, viu? Eu tomei o maior cuidado com você, irmão. Mas vamos lá. Então, e aí eu, com todo esse processo de reabilitação, eu também fui sendo direcionado, ou eu procurei direcionar para aquilo que eu gostava de fazer, que eu sempre gostei de esporte. Então, fui buscar, tanto na área de reabilitação, quanto na área esportiva mesmo, atividades que para conhecer. Eu sempre fui bastante aberto a sugestões, então alguém vinha e falava, a minha primeira modalidade, por exemplo, eu tinha acho que 2 meses e pouco de lesão, algo assim, e estava fazendo ACD, e uma das professoras de educação física falou, você sabia nadar? Sei. Eu falei, sei nadar. Então, quer experimentar? Fui conhecer. Pensei que fosse super fácil, porque antes eu nadava, mas as coisas mudam. O cérebro sabia nadar. As coisas mudam. Mas gostei muito, passei a me dedicar à natação, depois tênis de mesa, na PMDFESP mesmo. Até hoje eles têm uma equipe forte lá de tênis de mesa. Atletismo em Jundiaí. Vamos falar do Vladimir então, né? Sim, bom de ping-pong, né? Sim, muito com certeza. Bom, Ele e o Renato. Renatinho, Miragaia, muito bom. Pessoal forte lá. Forte mesmo. Abraço, Renato, abraço. Isso aí, Edinho, toda essa turma aí, grandes amigos. Grandes. E aí eu fui conhecendo outras modalidades, fiz competitivamente algumas atividades, né, atletismo, natação, o handball em cadeira de rodas, que mais tarde eu conheci na Que é exatamente a história da... Quase. Aí quase, porque aí é o rugby. Aí eu já estava no rugby em cadeira de rodas, que é a minha modalidade. Ok. Mas antes do rugby eu passei pelo hand, porque as portas vão se abrindo conforme a gente também vai... Se mostrando, você vai se mostrando, vai se apresentando, né? Só tem uma frase aí que fala que a sorte acompanha os audazes. Mas é verdade, a gente tem que se expor um pouco para poder... Tô aqui, né? Tô na pista. Exatamente. Não adianta ficar em casa esperando, sentado no sofá, porque as oportunidades não vão chegar até a sua casa ali. Às vezes a vida até tenta. Mas a gente tem que se permitir. Mas se a porta estiver fechada, ela tentou, mas passou a oportunidade. Eu entendo o que você está falando. E na época, eu juntamente com essas atividades esportivas, continuei a estudar. Eu sou da área de educação física, né, como eu falei. Então, fui fazendo pós-graduação, fiz mestrado na Unicamp, e nisso as coisas vão se somando.
foram surgindo convites de alguns profissionais da área de educação física. Eu gostaria de conhecer essa modalidade. Aí eu entrei no handball em cadeira de rodas. Nessa época, isso daí era 2006, provavelmente, na Unicamp. E logo o rugby em cadeira de rodas estava chegando no Brasil. Foi em 2008 que o rugby chegou no Brasil. E o rugby ele é uma modalidade voltada para pessoas que têm um comprometimento motor semelhante ao meu, para tetraplégicos, para pessoas que têm amputação nos 4 membros, ou pelo menos em 3 membros. Então, é uma modalidade que atinge esse nicho de pessoas, de pessoas que têm essa deficiência, essa característica. E aí, foi a modalidade que eu passei a me dedicar, e isso daí foi abrindo portas também. Acabei tendo a oportunidade de estar na seleção brasileira durante algum tempo, de 2010 a 2016. E até hoje eu tenho um vínculo com o rugby. Hoje, essa foto, inclusive, que é de 2017, é uma foto que foi num processo meio de transição, porque na época eu estava saindo de um clube de Campinas, na Unicamp, onde eu comecei a treinar, para vir para um clube de São Paulo, que inclusive é o Ronins, mencionar aqui, deixar um abraço aí para o pessoal da equipe, que foi uma equipe que nós iniciamos. Eu estava no momento da fundação, em 2017, e ainda hoje é uma equipe que treina em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Já estou chegando um pouquinho mais nos dias de hoje. Eu que estou bastante afastado da equipe, há cerca de 2 anos que eu não tenho conseguido conciliar mesmo a minha agenda. É algo que é um desafio pessoal meu, viu, professor? Lidar com os meus afazeres, com os meus horários, sempre foi. E acho que depois da deficiência um pouquinho mais, até porque, não só porque a deficiência toma tempo. Ser deficiente é algo que traz mais demandas. Então, eu tenho que estar muito mais atento aos agendamentos que eu faço. Por exemplo, o próprio deslocamento. Exato. Tudo é mais difícil. Lá embaixo, para eu sair do carro, eu demoro, sei lá, 5, 10 minutos. O que para um é 1 minuto, para você é 5. Eu entendi. São coisas que uma pessoa que não tem deficiência nem vai colocar ali no cômputo da agenda. Você calcula. Eu tenho, até quando eu falei para o senhor, estou saindo aqui agora, você já o Waze está dando mais. Tanto, mas eu ainda vou ter que entrar no carro. Então, isso é bem entendo. Assim. Exige uma organização, um planejamento maior. Mas a deficiência traz essas questões, esses desafios, talvez falando dessa forma, mas também traz oportunidades, como tudo na vida. Então, a deficiência me trouxe, por exemplo, a estar nesse momento aqui com o senhor. Talvez... Se não tivesse essa situação... Eu fico pensando, será que se eu tivesse na ativa... talvez a vida conspirasse para a gente ter outra situação, encontro, mas não essa exatamente. Exata que nós estamos tendo, de poder ajudar pessoas que talvez estejam desmotivadas. Eu espero que sim, exatamente. Esse é um ponto. De novo, um pai, uma mãe, porque é muito complicado para um pai e para uma mãe gerenciar o acidente de um filho. Sem dúvida. É muito complexo. Então é bacana que eles possam estar assistindo e vendo que, peraí, a vida, existe vida. Isso eu posso já falar com tranquilidade. É algo desejável? Não é. Eu não, se eu puder escolher, eu não recomendo para ninguém. Mas a gente tem que seguir em frente, independente das circunstâncias. Há vida após a deficiência. Eu sei que cada tipo de deficiência traz o seu nível de dificuldade, desafios. A minha traz desafios para mim, para minha família, principalmente para as pessoas mais próximas, né? Minha esposa, meus pais, meus filhos, meus irmãos. Quanto mais próximo você está ali do epicentro da deficiência, você é mais atingido, sem dúvida. Mas... E muitas vezes, permita-me, Carvalho, a todos que estão nos assistindo, muitas vezes sofre até mais que você. Sem dúvida. Pela impotência de querer mexer com você, de querer fazer que você volte à sua vida normal, de querer que você resolva logo esse problema e querer que nem tivesse acontecido. Eu tenho certeza disso. Essa impotência, falo como pai,
Ela é complicadíssima, pode ter certeza. Eu concordo 100%. E aí cabe a cada um de nós que estamos vivendo isso, né? E até aliviar também a dor do outro, para mim e para você. Tem hora que a gente ameniza, tem hora que o pessoal vê que a gente não está bem. Mas a gente não tá ótimo, por quê? Vai adiantar? Vou falar para quê? Vai ficar reclamando, reclamar do quê?